Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um aulão especial para o Enem, que trata de geometria espacial, que é um dos conteúdos mais cobrados, tá certo? A geometria, em geral, é um dos conteúdos mais cobrados, é o conteúdo mais cobrado no Enem. E a geometria espacial também está aí abrangendo uma grande quantidade de questões, tá certo? Em todas as edições aí do Enem, tá certo? Então vamos lá. Para iniciar, nós precisamos saber que a geometria espacial se trata do estudo das figuras que estão em 3 dimensões, tá certo? Que dimensões são essas? São a largura, o comprimento e a altura. Então, essas figurinhas, elas vão estar divididas em poliedros, que são as figuras formadas por faces, né? Edros, que significa faces, e poli, que significa muitos. Então, são muitas faces, certo? Então, os poliedros, eles são formados, por exemplo, por pirâmides, prismas, certo? E nós temos também os corpos redondos. Os corpos redondos, eles são figuras que não estão dentro da classificação de poliedros, tá certo? São duas coisas, os poliedros e os corpos redondos. Então, essas figuras, né, que são chamados de sólidos geométricos, tanto os poliedros quanto os corpos redondos, são chamados de sólidos geométricos, tá certo? Então, os sólidos geométricos, que são as figuras espaciais, estão divididos em poliedros e corpos redondos. Vamos lá aprender a encontrar a área total de um poliedro, né? Também dos corpos redondos, posteriormente, dos poliedros, iniciando aí agora com o cubo, certo? Então, vamos lá. O cubo é uma figura, né? Observe aí os eixos onde o cubo está localizado, né? Então, ele tem aí esse eixo esse verde, esse eixo vermelho e esse eixo azul. Observe aí, né, as 3 dimensões. Um que representa o X, o outro que representa o Y e o outro que representa o eixo Z, que é o eixo da altura, tá certo? Então, vamos lá. Vamos verificar como a gente faz para encontrar a área de um cubo. Observe o seguinte, que o cubo, ele tem 6 faces. Você tem uma aqui na frente, as faces são as figuras planas. 1, 2, 3. Temos uma aqui na lateral, 4. Uma lá atrás, 5. E uma aqui embaixo, 6. Então, são 6 quadrados. Por isso que a área do cubo, a área total do cubo, vai ser 6 vezes a área do quadrado. E como é que se calcula a área do quadrado? De um desses quadradinhos aqui, vai ser o lado ao quadrado. Portanto, a área do cubo vai ser 6 vezes o L ao quadrado.
Vamos agora verificar como se faz o cálculo do volume do cubo. Observe, o volume do cubo você vai fazer a multiplicação das 3 dimensõezinhas, certo? Esses 3 ladinhos aí. Então, vai ser L vezes L vezes L, porque cada um desse ladinho é L e eles são todos do mesmo tamanho. Portanto, fica L vezes L vezes L, que é L ao cubo. Vamos agora para os prismas. O que caracteriza um prisma, né? Todo prisma se caracteriza por duas faces paralelas e congruentes, certo? O que são essas faces paralelas e congruentes? As faces paralelas são essas basezinhas aqui, tá bom? Que fica exatamente com a mesma inclinação, portanto, elas também têm que ter, tem que ser a mesma figura, por isso que elas são congruentes, então tem que ter o mesmo lado, os mesmos ângulos, certo? Então, duas faces paralelas e congruentes. Fica aqui, né, o prisma, um em cima aqui e um embaixo. Lembrando que esses prismas, eles podem estar em várias posições. Ele não precisa estar necessariamente na posição em pé, como se diz, na posição vertical, né? Então, vamos lá verificar como se calcula a área total de um prisma. Vão ser 2 vezes a área da base, tá aqui os 2 triângulozinhos pintados em vermelho, são 2 bases, somado com a área lateral. A área lateral vai ser a soma da área desses retângulos aqui, certo? Ou seja, você faz a área de um dos retângulos, calcula, multiplica por 3, né? Porque se o prisma for triangular, são 3 retângulos aqui na lateral. Tem um aqui, outro aqui e tem um aqui atrás. Então, esses 3 retângulos é chamado de área lateral. Você calcula o tamanho, a área de um e multiplica por 3, porque o triângulo aqui da base, eles são todos iguais, certo? A lateral do triângulo, que a gente chama de aresta, que é exatamente essa setinha, essa retinha aqui, né? Essa aresta. Tá? Essa aresta da base, ela é igual em todas elas. Então, significa que todos esses retângulos são iguais. Por isso que você faz aí a multiplicação. Caso a base não seja um polígono regular, aqui em cima, não seja iguais a todas as arestas da base, então esses retângulos vão mudar também de tamanho. Então, tem que fazer um por um e somar, certo? Então, fica 2 vezes a área da base mais a área lateral. Esta daqui é a formulazinha de calcular a área total de um prisma. Vamos agora para o volume de um prisma. Como é que a gente faz? A gente faz uma vez a área da base, pega apenas uma basezinha dessa, certo? E multiplica pela altura. A área da base vezes a altura. Ou seja, você precisa saber calcular a área dessa base, que é a área de um triângulo. E a área de um triângulo, né, é base vezes a altura dividido para 2. Todo mundo já sabe aí dessa formulazinha. Portanto, você tem a fórmula aí do volume do prisma. Observe que ela difere na questão da base, tá? Na área você faz 2 vezes a área da base. Aqui na altura é apenas uma vez. É apenas uma areazinha dessa, tá bom? Quando o prisma na sua base é um triângulo, então você tem um prisma de base triangular,
certo? Porque aqui é um triângulo na sua base. Bom, mas nós podemos também ter outros tipos de prismas que não sejam triangulares, tá? Nós podemos ter que os prismas mudam aí o seu polígono da base. Aqui, por exemplo, é um quadrado. Podemos ter também um retângulo, um hexágono, um pentágono. E aí, o que que nós precisamos saber? Calcular essa área dessa figura que está aqui na base, tá certo? E a área total vai ser também exatamente igual para todos os prismas. Vai ser 2 vezes a área da base, tá? Porque nós temos aqui 2 bases, mais a área lateral. Onde a área lateral vai ser exatamente os retângulozinhos que estão aqui na lateral. Faz de 1 e multiplica pela quantidade. Se for um prisma quadrangular, você faz 4 vezes quadrangular regular, ou seja, quando é um quadrado aqui, tá bom? Quando for quadrangular regular, também se atente para esses nomezinhos, tá? Porque quando fala de quadrangular regular é um quadrado, porque esse quadrângulo tem todos os lados iguais, por isso que é regular. Então, nós fazemos aí que são, aqui a área lateral vai ser 4 vezes a área do retângulo, né? Porque aqui é um quadrado, né? Então, esses retângulos são todos iguais. Caso seja um retângulo aqui nesta base, então você vai ter aí 2 a 2 sendo iguais, né? Um que fica para frente do outro. Então, você teria que somar ao final, essa área lateral. Compreendido? E para calcular também o volume, é a mesma coisa do anterior, certo? Todos os prismas são calculados o seu volume fazendo a área da base, que é só uma única vez, e multiplica pela altura do prisma, certo? Que a gente pode considerar aqui qualquer uma dessas arestas. Então, aí está o nomezinho desse prisma, né? Que é prisma de base quadrangular regular, porque a base é um quadrado. Pessoal, quando os prismas eles estão inclinados, né? Eles vão ser chamados de prismas oblíquos, certo? Então, assim, no Enem também já cobra isso, tá? De vez em quando aparece essa palavrinha oblíqua, às vezes somente para você marcar, certo? Então, oblíquo é quando o prisma não está totalmente reto, né? Que ele não está fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a altura, com a base, né? Com o centro da base. Então, a altura dos prismas oblíquos, elas vão ser feitas a partir do centro, né? Até o topo. Então, você escolhe aí, né? Você faz pelo centro, ou você pode fazer também aqui por fora, certo? Contanto que o ângulo formado seja de 90 graus. E essa vai ser a altura do prisma. Mas para calcular também a área e o volume também é da mesma forma dos outros, tá certo? Então, você precisa só ter o cuidado aqui com essa questão da altura, tá certo? Você não pode fazer a altura assim, inclinada nesse sentido, porque não fica uma altura correta. Ok? Então, só para recapitular, né? Você precisa ter esse cuidado. O prisma, o cubo também está dentro dos prismas, né? Então, você só tem que ter esse cuidadozinho. Vamos agora para a pirâmide. As pirâmides, você observa aí que a lateral delas são triângulos, né? A base vai mudar.
Neste desenho, nós temos uma pirâmide de base quadrada. E para a gente fazer a área total de uma pirâmide, você faz a área da base, onde é essa figura aqui, mais a área lateral, que é a área dos retângulos, dos triângulos, perdão. Dos triângulos, porque na pirâmide agora já não é mais retângulo, somente nos prismas. Então, desta forma, o que você precisa saber fazer é o cálculo da base, da área da base, e o cálculo de um triângulo, certo? Depois é só juntar tudo. Então, se configura aqui na área da base mais a área lateral, observando que a pirâmide só tem uma base, certo? Enquanto que no prisma tem duas bases. O volume vai ser a área da base multiplicado pela altura, é parecido com o volume do prisma, né? A área da base vezes a altura. Só que essa área da base e a altura você tem que dividir para 3, tá certo? Por quê? Porque a pirâmide tem 1/3 do volume do prisma, que tem a mesma base e a mesma altura. Observe aqui, ó. Se a gente tiver aqui esse quadrado e tivesse um prisma construído aqui, né? A gente teria a mesma base e a mesma altura. Então, neste caso, a gente teria que o volume desta pirâmide seria 1/3 do volume do prisma, né? Caso fosse desenhadinho aqui um prisma, né? Da mesma alturinha, certo? Como a base aí é quadrada, né? A gente também teria um prisma de base quadrada. Então, existem vários tipos de pirâmides. A pirâmide pode ser quadrangular, pode ser triangular, pode ser pentagonal, pode ser hexagonal, certo? Trapezoidal. Então, existem aí uma infinidade de pirâmides. Ok, então também existem as chamadas pirâmides oblíquas, né? Essas pirâmides oblíquas, elas também podem ter aí a sua base diferente, né? Aqui, nesse caso, nós temos uma pirâmide oblíqua de base quadrangular regular, que no caso é um quadrado, tá bom? E aí, nós temos aqui a mesma coisa, tá? Lá do prisma. Então, neste caso, a altura dessa pirâmide, nós precisamos contar com a altura formando aí com o centro da base, tá bom? Então, a área total de uma pirâmide, a área da base mais a área lateral. Então, esses triângulos são diferentes, então tem que ser calculados de forma diferente, tá? E o volume também é a área da base vezes a altura dividido para 3. Lembrando aqui que a altura, ela é contada, né, aqui, a partir aqui do centro, tá bom? Até o topo da pirâmide. Ok. Vamos agora para os cilindros. Nós temos o cilindro reto, tá? Que ele também é aí formando um ângulo de 90 graus, a altura dele aí com a base, certo? Esse é o chamado cilindro reto. Nós temos também o chamado cilindro equilátero, onde você vai ter aí o diâmetro da circunferência aqui da base, né? Exatamente igual à altura do prisma, certo? E aí, nós temos a área total do cilindro, que é muito parecido, né? Aí com a área total dos prismas, que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Só que neste caso, a base é um círculo, né? Então, você tem 2 bases, 2 círculos, mais a área lateral. Como se você pegasse um cilindro, né? Um cilindro em plástico, por exemplo, em papel,
cortasse aqui e abrisse. Quando você abre, isso vai se tornar em um retângulo, né? Então, a área da base vai ser a área do círculo, né? Dos dois círculos. Você tem que a área do círculo é π vezes r ao quadrado, e aí você tem as duas. Então, 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que é a área do retângulo formado quando você abre o cilindro. Então, esse retângulo aí, você faz a área dele também. A área do retângulo é base vezes a altura. Portanto, vai ser a área total do cilindro, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Vamos agora para os cones. O cone, você tem... Quando você planifica esse cone, você obtém uma figura como esta, né? Você abre. Então, você vai obter aí esta figurinha, tá? Onde você vai ter essa lateral aqui, você vai chamar de geratriz. Isso daqui vai ser aí 2πr, que é o comprimento da circunferência dessa circunferênciazinha aqui. E aí, você vai ter o seguinte, que a área da base é πr ao quadrado, né? Que é a área desse cone, dessa basezinha aí, que é a área do círculo, né? Quando você planifica, você observa que você poderia construir essa circunferência grande aí, né? Ao redor. Então, isso daqui que foi obtido agora vai ser aí o chamado setor circular desta circunferência grande. E agora, a geratriz, que era, né, do cone, a geratriz do cone, passa a ser o raio da circunferência grande. A gente pode chamar de Rzão, ou mesmo de G, certo? E aí, você tem, né, aí o comprimento, né, da circunferência toda, tá bom? Que é 2π vezes o G, né? Que é a geratriz, que é o raio grande. Então, se você aplicar aí uma regrinha de 3, você tem que 2π vezes o G, que é o raio grande, vai equivaler a π vezes G ao quadrado, né? Que é a área do setor circular. Ok? E 2πr, que é aí o comprimento da circunferência pequena, vai ser aí equivalente à área lateral. Então, quando você aplica essa regrinha de 3, você tem que a área lateral vai ser πrg, certo? Então, assim, nós podemos encontrar a área total. Basta somarmos as duas áreas, que vai ser a área lateral, a área da base mais a área lateral, certo? Então, a área da base é a área do círculozinho pequeno. A área lateral é πrg. Se você colocar o πr em evidência, fica o g mais r dentro do parêntese. Então, você vai ter π, a área total vai ser πr, e dentro do parêntese, g mais r, certo? Então, a área total de um cone vai ser essa formulazinha aí do final, tá certo? Você não precisa memorizar todo o processo, basta memorizar essa forma, tá bom? E o volume do cone você vai ter aí também, parecido com o volume do prisma, só que você tem com o volume da pirâmide, né? E aí, você também tem que dividir para 3, exatamente aí como a pirâmide. Então, neste caso, você tem que considerar aí o círculo, né? Que a área da base é um círculo, vezes a altura dividido para 3. E lembrando que essa altura, né, vai ser... É como se você estivesse calculando aí a altura do cilindro, tá? E você também, o volume desse cone é 1/3 do volume de um cilindro, da mesma base e da mesma altura. Para as esferas, você vai ter, nós vamos apenas dar aí uma
uma memorizada nessas duas fórmulas, tá? Quando for em sala de aula, que nós estivermos fazendo o estudo mais aprofundado, a gente vê direitinho esse estudo sobre esferas, tá bom? Então, a área de uma esfera vai ser 4πr ao quadrado e o volume da esfera vai ser 4/3 de π vezes r ao cubo, tá bom? Então, neste momento, basta que a gente consiga memorizar essas duas fórmulas da área e do volume da esfera, para a gente obter aí, porque o Enem ele não vai exigir a demonstração dessas fórmulas, tá? Ele só vai querer que você encontre alguma coisa e aí relacionada aí com a área e o volume da esfera. Então, você só precisa saber dessas duas fórmulas, tá certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande suas dúvidas via WhatsApp, tá? E outra coisa, vou disponibilizar para vocês uma lista, tá? Com exercícios do próprio Enem relacionados a este conteúdo, tá certo?